Boa tarde, né, a todos. Nós estamos aqui em mais uma sessão de discussão de temas afetos ao nosso Congresso Ambiental Brasileiro, organizado pela Viex. Nesse momento aqui, nós temos, né, nessa mesa a Luciana, que é advogada do escritório Bechara. Nós temos o Leon, que é o presidente do IDEMA, né, e o meu nome é Enio Fonseca, eu sou vice-presidente do Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico e também assessor e consultor, né, ambiental. E a ideia, gente, nessa sequência de eventos que nós estamos, né, tendo aqui, eu vou colocar aqui dois assuntos que eu entendo que são bastante importantes. E eles têm a ver com os grandes temas que têm sido discutidos aqui no Congresso e que têm a clareza de que fazem parte de uma necessidade da sociedade de ter, né, regramentos bastante definidos para que as questões que envolvem a gestão ambiental através da implementação do desenvolvimento sustentável, né, que pressupõe a utilização dos recursos naturais através de processos de produção que tenham os melhores critérios técnicos, o cumprimento da legislação, e tudo isso possa ser feito gerando renda, qualidade de vida para a população e também trazendo o menor impacto possível ambiental, né, associado à utilização dos recursos naturais, porque sempre vai ter algum tipo de impacto, mas que isso, então, esteja embasado na questão do cumprimento, né, das normativas, né, nas melhores técnicas, para que a sociedade possa se beneficiar, né, desse conceito de desenvolvimento. E eu vou fazer dois encaminhamentos em relação a esse assunto. Ao nosso presidente do órgão ambiental, do IDEMA, eu vou pontuar o seguinte. Quando a gente não tem a segurança jurídica ambiental, a gente passa a administrar um caos de interesses divergentes, né, por parte dos stakeholders da sociedade, aqueles que se posicionam a favor dos empreendimentos, aqueles que são contrários aos empreendimentos, aqueles que são contra qualquer coisa, né, aqueles que desejam o desenvolvimento e o próprio governo que necessita de que existam atividades que possam gerar renda, né, para cumprir as suas obrigações e que, no final das contas, o princípio da Constituição, aquele princípio vinculado à atividade econômica, que é a garantia de qualidade de vida para a população, possa ser feito, também respeitando o artigo 225. E aí o licenciamento ambiental, ele é uma peça fundamental, porque é nele que você vai poder ter as regras definidas, ter segurança jurídica, e aí a importância do posicionamento do órgão ambiental quando a gente percebe, né, que existem hoje outros instrumentos que vão chegando e que têm colocado em xeque a atuação do órgão ambiental, que é, por exemplo, o licenciamento social, tão importante, porque significa a colocação da sociedade no processo, mas num instrumento que não é um instrumento normativo, né, definido pelas regras legais vigentes, mas que tem uma importância fundamental, porque muitas vezes as demandas vindas da sociedade encontram amparo, né, no Ministério Público, que exercita também a sua atividade, muitas vezes colocando em xeque a competência do órgão, né, ambiental. E para a doutora Luciana Gil, eu vou pontuar, para que ela também diga, né, na sequência, como, né, que a gente percebe, né, e ela, né, na função de ser uma gestora de um importante escritório, né, a judicialização das questões que envolvem as atividades que estão associadas aí às questões ambientais, né. Hoje,
e eu que fiquei quase 3 anos na superintendência do IBAMA em Minas Gerais, né, tenho a clareza de que nos processos todos definidos, antigamente a gente tinha os pareceres técnicos como as peças mais importantes, e hoje eu não tenho dúvida de que os pareceres únicos ou os pareceres jurídicos têm muito mais importância no trato, na solução, né, de todas as questões que envolvem aí o licenciamento, e não só o licenciamento, mas a gestão, né, das questões, né, ambientais. E essa judicialização, ela tem trazido, né, no meu entendimento, um prejuízo muito grande, né, em relação ao excesso de prazo que se impõe a um rito de um determinado processo e muitas vezes até com a inviabilização, né, de determinado, né, empreendimento face à quantidade de exigências que se apresentam. Então, feitas essas considerações, né, iniciais, eu passo então a palavra para cada um de vocês dois, para que a gente possa então cumprir aqui o rito desse nosso momento. Obrigado, Enio, pela introdução aqui, né, puxar um pouco da discussão. Boa tarde, Luciana. Nós estamos aqui no Congresso Ambiental da Viex 2022, né, bastante movimentado, com muita participação das empresas, dos governos, da sociedade civil. E é um momento de retomada pós-pandemia, né, então tem sido muito rico os debates que têm acontecido aqui, tratando aí de licenciamento ambiental, tratando de mercado de carbono, de mudanças climáticas, né, e a gente teve a oportunidade de participar de várias mesas com vários profissionais aqui de renome, e é sempre um prazer falar um pouco de nosso trabalho lá no órgão ambiental, né, no caso do nosso estado, o IDEMA, no Rio Grande do Norte. Concordo em gênero, número e grau, né, que esse processo de licenciamento ambiental, ele tem que se manter forte, ele tem que ter um equilíbrio e ele tem que ser pautado na técnica e na segurança jurídica, né? Não há como a gente trabalhar se não tiverem regras bem definidas, se nós não tivermos normativas, sejam as resoluções, os nossos decretos, as nossas leis, mas além das normativas, com uma capacidade técnica e a colocação clara dos procedimentos, dos ritos que o órgão ambiental ele utiliza no licenciamento ambiental. O estabelecimento claro de critérios, de parâmetros, né? Então é isso que a gente persegue todos os dias para que traga segurança para os atos administrativos que são emitidos, né, para todos aqueles empreendimentos que, a partir do licenciamento, vão alimentar justamente a sustentabilidade, vão fazer cumprir a nossa Constituição, vão fazer com que esses empreendimentos planejados eles tragam essa qualidade ambiental, essa qualidade de vida, essa manutenção dos nossos recursos ambientais de maneira bem definida. Então, nós temos trabalhado nessa linha, tentando, ao longo de várias discussões e de acordo com o setor produtivo, revisar nossos atos, criarmos nossas instruções técnicas, publicizar isso, né? Sabemos que existe uma grande discussão da licença social, né? Ainda que não seja uma questão normativa, né? É uma questão legítima, a sociedade sempre vem fazendo os movimentos, mas eu acredito que o próprio rito do licenciamento, ele traz seus esclarecimentos, ele é transparente, ele traz o processo de publicidade, ele permite a participação das pessoas no processo, mas tem que ter claro que o órgão, fazendo a execução da política ambiental, uma política de Estado, ele está também cumprindo uma missão dentro de suas competências, ele tem que ser o órgão a ter a prerrogativa de como definir aquele licenciamento, né? E essas discussões que acontecem, estarmos acompanhando para vermos a necessidade de moldar ou não algum tipo de procedimento, mas tem que ter a instrução, né? A gente às vezes fica preocupado com as recomendações que chegam, que algumas recomendações são louváveis, mas outras nem tanto. E isso traz alguma instabilidade quando, a partir de determinadas atitudes ou procedimentos, né, ministeriais, a gente não consegue chegar a um encaminhamento ou uma solução que vai trazer segurança para o órgão, seus técnicos e o empreendedor e a sociedade ali que espera que aquele empreendimento venha trazer a sustentabilidade, né, e aquele empreendedor que quer uma segurança para o seu empreendimento, aquele seu investimento,
né? Então, acredito que temos sim que ter clara as regras, né, de procedimentos, de critérios e de regramentos para trazer essa segurança. Essa questão do licenciamento, ele sempre foi colocado muito depósito que ele resolveria tudo, né? E aí a gente deixa muito claro também que o licenciamento ele não resolverá todos os problemas que o nosso país tem. Nós temos outros regramentos, né? Nós temos as questões de corpo de bombeiros, por exemplo, que às vezes é trazido para um rito de licenciamento, mas é o corpo de bombeiros que tem que ser ouvido, um DENIT, um DR, um INCRA, uma Fundação Nacional de Índios, o ICMBio. Então, os órgãos intervenientes, cada um tem que estar cumprindo e exercendo a sua competência também regrado, também com procedimentos, né, com prazos razoáveis, com prazos sendo respeitados, com os ritos bem claros, com termos de referência atualizados e concretamente sendo perseguidos e discutidos quando se fizer necessário, né? E eu acredito que é preciso estar claro para toda a sociedade a competência de cada um, né? Porque não será o órgão ambiental a resolver lá um problema de esgotamento em uma cidade e nem o próprio empreendedor que está trazendo outro projeto, né? Não será ele que vai resolver o problema de mobilidade urbana. Então, nós temos outras políticas, nós temos outras regras constitucionais que precisam ser perseguidas, mas é preciso estar claro para a sociedade, né, essas competências e para o próprio Ministério Público. Eu acredito que são informações que a gente poderia aqui e que vem sendo rediscutidas alguns atos nesse momento aqui no Congresso, mas eu deixo até eu sempre trago isso à discussão. O licenciamento, para mim, é um dos instrumentos mais importantes da nossa política ambiental, é o principal, é o que mais se usa e mais se conhece, mas a gente vem tentando nos estados cada vez mais implementar os outros instrumentos das políticas, né? O zoneamento ambiental, que também vai trazer essa segurança, a questão do monitoramento ambiental. Uma vez licenciado, eu tenho que também monitorar os recursos ambientais, eu tenho que monitorar os empreendimentos, né? Nossa fiscalização ambiental continuar ativa, né, também conhecedora dessas regras e fazendo o seu papel daqueles que descumprem, daqueles que não vêm seguindo a política ambiental. E a gente tem uma enormidade de outros instrumentos, como a educação ambiental, como a questão da gestão das áreas protegidas, a questão das florestas. Então, tudo isso ela vai sendo construída e sendo perseguida por todos nós, né? O gerenciamento costeiro para aqueles que têm litoral, a Mata Atlântica e outras políticas e normas que devemos sempre aprofundar e executá-las, né? Acredito que é isso que a gente pode colocar aqui nesse momento. Presidente, eu faço aqui um registro, né, de reconhecimento de que a gestão, né, do IDEMA, ela é hoje reconhecidamente, né, a nível nacional, uma gestão muito profissional, né, muito competente. Tanto é que o Estado, né, vem sendo objeto de desejo de empreendedores, né, de se dirigirem para lá, e com certeza, né, esse trabalho que o órgão faz, ele está muito associado exatamente a uma visão, né, estratégica, né, da direção. Muito obrigado, e eu passo então agora a palavra para a doutora Luciana, para ela fazer também algumas considerações, né, acerca do que nós estamos discutindo aqui nessa mesa. Obrigada, Enio. Para mim é um prazer poder estar aqui com os meus colegas e de longa data de trabalho, né? Engraçado até você ter puxado esse tema de judicialização bem na frente do Leão, porque a gente tem um assunto em comum e que vem bem ao encontro, né, das divergências atuais, das dificuldades entre ideologia, técnica, o que dá para ser feito e a base legal para tudo isso, né? E o que a gente identifica hoje no litígio, né, nas disputas judiciais, de uma forma geral, é que o peso da ideologia, o peso de uma busca de alguma ideia e de algum sonho acaba levando, caminhando para uma direção que traz muita insegurança jurídica, né, para todos que estão ali envolvidos, seja para o órgão ambiental, seja para o empreendedor, seja para a sociedade, seja para o próprio meio ambiente. A gente tem um caso interessante que o Ministério Público foi atrás de todos os empreendimentos da região, inclusive incluindo o próprio IDEMA,
numa busca incessante de impor ali, o procurador falou claramente para mim, a ideia dele de um doutorado que ele fez na busca de conseguir uma inconstitucionalidade do Código Florestal. Então, a gente vive num momento hoje de um certo ativismo, né? Seja nas discussões judiciais, seja no próprio na negociação, né? Nas próprias investigações. Então, isso vai 100% compreendido no licenciamento ambiental, né, no que o empreendedor consegue colocar de pé. E aí é por isso que a gente busca tanto a ajuda do órgão ambiental para que isso saia, para que os licenciamentos sejam cada vez mais robustos e consistentes e fortes, porque, na verdade, a gente está se preparando ali para questionamentos que surgem de todas as partes, né? E aí é interessante que a gente está vivendo hoje numa era de obrigações mercadológicas, né? A gente está falando de ESG, né? Esse evento de hoje só se fala em ESG. A capa do jornal é o tempo todo, mudanças climáticas, descarbonização, net zero. E o que é isso? É o a mais. Né? Hoje a gente não tem obrigação legal efetiva para redução de gases de efeito estufa, hoje a gente não tem obrigações efetivas para ESG, que é o a mais, né? É o adicional. E tudo isso já está caindo no judiciário. A gente já tem ações judiciais propostas por Ministério Público, por ONGs, por associações, que buscam essas medidas, a implementação dessas medidas. E muitas das vezes, como elas não são obrigações, essas medidas não são ali fáceis, né? Elas não estão ali impostas, implementadas. A gente saiu de uma era do compliance, que era na busca do cumprimento legal, para uma era do... Eu sempre gosto de dizer que é o compliance a mais, né? Que é o extra, as boas práticas, os adicionais. E isso gera muita insegurança jurídica, porque eu não sou obrigado a ter, mas o Ministério Público está ali me impondo a ter. E isso vai para todas as frentes. A gente já vê isso no próprio licenciamento ambiental, com os pedidos de avaliação ambiental estratégica. E aí o órgão ambiental acaba sendo também pressionado para que isso, de alguma forma, seja visto, né? Seja colocado em prática. Então, é um ambiente que a gente... Uma vez Pedro Campani falou, a gente está num ambiente muito inflamado, né? Qualquer faísca pega fogo, porque não se busca só a reparação com base no que a norma trouxe de obrigação legal. Se busca a implementação do a mais, da cerejinha do bolo, e que não necessariamente ela vai estar ali pronta. Isso reflete para todo mundo, lá para os técnicos que estão licenciando, que aí ele vai ficar com uma maior insegurança jurídica. Amanhã eles respondem pessoalmente, quem vai pagar o advogado deles? Né? Tem essa discussão também. Então, eu acho que o judiciário está muito sobrecarregado de dificuldades de lidar com assuntos que poderiam ser resolvidos no âmbito administrativo, numa negociação, mas que muito por força dessa ideologia e muito por força de uma interferência do mercado, né? Internacional, inclusive, com tudo isso que vem acontecendo, com essa imposição mercadológica de ter o ISD, de ter a descarbonização, a busca por uma imagem sustentável. Isso tudo é maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a dose, né? Porque a dose é o que dita, né? Se for demais, é um veneno. Se for de menos, não serve para nada. Então, a gente tem que achar um meio do caminho aí de equilíbrio, que é o que se busca, né? A Constituição está aí, é o equilíbrio, é a busca do artigo 225 com 170, é o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. E eu ouvi esses dias, recentemente, só para fechar aqui, um recado interessante do presidente do INEA. Ele falou o seguinte: a mensagem que a gente tem que passar para a população como um todo, hoje, não é de preservar o meio ambiente, de proteger o meio ambiente, é de proteger o ser humano, é de proteger a qualidade de vida, porque o meio ambiente ele se reforma, ele se refaz, ele se para o bem e para o mal, né? Quando a gente fala proteger a sua qualidade de vida, você não quer ter o ar-condicionado, você não quer ter o seu iPhone, então tudo isso tem que ter uma base, né? Você precisa dos recursos naturais para que isso tudo aconteça. A gente tem que começar a virar essa imagem para que o recado comece a chegar na sociedade. Então, a gente vê uma busca incessante e a sociedade não acompanha. Você vê saneamento básico, né? O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. Agora, com todo esse boom das empresas privadas que teve, sem a ajuda da conscientização da sociedade, eles têm muita dificuldade, porque não sai do lugar, né? Viram um caminho ali incessante de enxugar gelo. Então, eu achei interessante isso. A gente precisa começar a ter um olhar
de busca de equilíbrio, né? De trabalhar a sociedade, de ensinar, de educar a população. E isso está mudando muito, né? Você vê as pequenas gerações, já os novinhos, né? As crianças preocupadas em plantar uma árvore, né? Em olhar para o meio ambiente. Eu acho que tudo isso vai mudar muito. Eu tenho a expectativa de que a gente tenha uma nova geração com uma nova visão de negócio, com um novo litígio no judiciário. Não sei se vai ser tão focado no respaldo legal, talvez continue nesse mundo ideológico que traz muita insegurança jurídica, mas que a gente busque esse equilíbrio, né? Mas respondendo agora só para fechar a sua pergunta, sim, o judiciário está bombando, a gente tem muita ação, muita coisa maluca, Enio, pedidos completamente aleatórios. O órgão ambiental sofre muito nesse processo, vocês sabem bem. O empreendedor ainda se encontra em alguma situação de insegurança jurídica com os pedidos que não tem base legal, e a gente tem que lutar para achar o meio do caminho aí. Então, o advogado ambiental hoje, eu acho que ele tem um papel além, não é só de proteger o seu cliente, mas em buscar aí um equilíbrio das relações, né? Mas obrigada pela pergunta, obrigada pela provocação. Fico muito feliz de ter esse evento, de a gente poder tratar um pouquinho do ambiental, e para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, eu queria agradecer, né, ao nosso presidente do IDEMA, né, o Dr. Leon. Queria agradecer muito a doutora Luciana, do escritório, né, Bechara Advogados. Aquilo que a gente conversou aqui pode ser resumido numa palavra, né, que é a busca do equilíbrio. Né, uma sociedade equilibrada que sabe compreender, né, os diferentes desejos que ela tem. Tanto aqueles que estejam focados, né, a um conceito de proteção, né, ambiental como um conceito ampliado, quanto aqueles que dizem respeito à qualidade de vida para a qual é preciso que haja um desenvolvimento e que ele seja feito sob os princípios do desenvolvimento sustentável. Perfeito. Né? E isso, né, que foi traduzido aqui nesse momento aqui dessa discussão, né, ele está sendo espelhado, com certeza, nas práticas que estão acontecendo aqui no nosso Congresso, em cada uma das sessões. Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez a participação, né, de todos nós aqui nessa mesa e dizer que daqui a pouco, né, o Congresso fará uma nova sessão com outros debatedores abordando outros temas que estão fazendo parte aqui do portfólio das discussões. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.